Cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical com muita alegria. E para iniciarmos esse estudo tão maravilhoso de hoje, que estamos falando sobre o profeta Ezequiel e as suas visões, as suas profecias, nós vamos fazer uma breve oração, pedindo toda a iluminação do céu. Querido Deus, nós te exaltamos por esta rica oportunidade, por estar agora nos lares, falando com as pessoas a respeito da Tua Palavra. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou a escrita dessas palavras, possa estar agora também inspirando os corações que vão ouvir a mensagem. Seja conosco, em nome de Jesus. Então, prezados irmãos, hoje é o nosso dia da nossa lição número 12. Estamos chegando no final do trimestre, estudamos o livro do profeta Ezequiel, muitas mensagens maravilhosas, e vamos revisar um pouquinho do que nós estudamos e logo estudar a lição número 12. A lição número 12 tem como título Visões do afastamento e retorno da glória de Deus. Então, Ezequiel falou muitas parábolas, mostrou ao povo que estava cativo que precisava se arrepender para que Deus os abençoasse. E quando eles estavam pecando, a glória de Deus se afastou do templo. Quando eles se reconciliaram com Deus, a glória de Deus retornou para o templo. Esta é uma mensagem muito atual para nós. Quando nós mantivermos contato e um bom relacionamento com Deus, a glória de Deus estará no templo. Então, para a gente ter uma ideia geográfica de onde as coisas estavam acontecendo, o povo de Israel mora aqui em Jerusalém, foi levado cativo em 3 viagens para a região da Babilônia. Na primeira ida do povo foi o profeta Daniel, que foi profeta lá na capital. Na segunda viagem que levaram os cativos foi o profeta Ezequiel, e ele foi profeta às margens do rio Quebar, que vamos falar ainda há pouco. E depois, na terceira viagem de invasão a Jerusalém, o templo foi destruído. Antes do templo ser destruído, o Ezequiel profetizava para o povo, mas eles não davam muita atenção porque eles estavam acreditando mais no templo do que no Deus do templo. Quando eles viram a destruição do templo, eles voltaram a atenção para ouvir a voz de Deus. Então, de Jerusalém até a Babilônia. E assim como eles foram em 3 viagens, voltaram também em 3 viagens, porque Deus é o Deus da providência. Assim como eles foram em 3 viagens, Deus levantou 3 profetas. Jeremias ficou em Jerusalém, Daniel lá na capital da Babilônia e Ezequiel junto aos cativos, aos escravos, pregando a palavra do Senhor, que é o nosso estudo de hoje. Então, o povo foi levado cativo em 3 viagens, e do mesmo jeito, Deus os trouxe novamente em 3 viagens e restaurou tudo. O importante é que o povo queria voltar para a terra prometida, mas Deus não só queria trazê-los para a terra prometida, Deus queria trazê-los para perto dele. Deus queria que eles chegassem perto de Deus para depois voltar para a terra prometida. E quando eles entenderam isso, eles voltaram para a terra prometida. Então, a glória saiu do templo, afastou do templo, e depois Ezequiel viu a glória voltando quando o povo voltou para Deus. Então, onde foi profetizar Ezequiel? Às margens do rio Quebar. Esta região tinha sido arrasada por uma grande inundação e os cativos ficaram trabalhando aqui, tentando voltar a fazer essa terra ser produtiva. Era uma grande mensagem de Deus para eles. Assim como a terra estava improdutiva e precisava ser restaurada, o povo de Israel precisava ser restaurado espiritualmente para se tornar frutífero na presença de Deus. Tanto é que Ezequiel fala da videira, ele mostra a videira frutífera. Então era isso, eles trabalharam nessa região lá na Babilônia. Então Ezequiel foi o profeta das visões. Cada profeta tinha uma maneira que Deus falava com Ezequiel muito através de visões, e ele traduzia as visões em palavras para o povo de Deus.
Então, Deus, por exemplo, é o estudo de hoje, Deus levou Ezequiel numa visão. Aqui Ezequiel não está fisicamente lá em Jerusalém. Deus o levou em visão. Aqui ele está vendo o muro das lamentações e Deus falando com ele que ia restaurar, ia reconstruir uma nova etapa, um novo relacionamento do povo de Israel com Deus. Então o textual do nosso de hoje diz, Ezequiel 43:5, e levantou-me o Espírito. Ezequiel não se levantou sozinho, o Espírito o levantou. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. Primeiro a glória saiu quando o povo pecou. Quando reconciliaram com Deus, a glória voltou e encheu o templo. Este é o nosso assunto hoje, falar sobre esta glória. Então a glória de Deus descia sobre a arca da aliança, a Shekinah de Deus, o lugar santíssimo do templo. A verdade aplicada a nossa, Deus nos convoca a viver em santidade, para que se cumpra em nós o propósito da nossa existência. Qual é o propósito da nossa existência? Viver em santidade para Deus, relacionamento com Deus. Deus sempre quis ter o tabernáculo, o templo, para ele habitar no nosso meio, mas para ele habitar no nosso meio precisa de haver santidade, porque ele é santo, santo, santo. Então, santidade, intimidade, relacionamento, submissão, obediência. Isso tem um bom relacionamento com Deus. O nosso texto escolhido é muito importante, eu gostaria de lê-lo bem assim, rapidamente, mas bem claro. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas a acampavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Pelo pecado do povo, a glória se afastou do templo e saiu pelo Monte das Oliveiras. A Ezequiel viu isso. Mas, depois que o pessoal se reconciliou, e eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Ezequiel viu a glória se afastar e viu a glória voltar quando o povo reconciliou com Deus. Isso é muito bonito, principalmente nesta lição de hoje. A glória de Deus, em princípio, abandonou o templo por causa da falta de santidade. E depois, ao retorno da glória de Deus, Ezequiel relata o retorno. E isso para o povo de Israel que estava cativo lá na Babilônia era muito importante, porque eles valorizavam muito o templo. E a glória de Deus já havia descido ali no templo muitas vezes. A visão de Ezequiel mostra a glória de Deus. Introdução. O plano de Deus é habitar com o seu povo. Por que construir tabernáculo, templo? Para que Deus habite no meio do povo do Senhor. Para tanto, Deus revelou em sua palavra diretrizes para nos aproximarmos dele. Ele sempre nos ensinou. Também nos concede o seu Espírito Santo para nos guiar e capacitar e viver agradavelmente ao Senhor. Então Deus nos ensina através da sua palavra e dá força através do Espírito Santo para vivermos em santidade. Isso, o tabernáculo, por exemplo, lá no deserto, muito antes, foi um projeto de Deus. Para quê? O Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Ele queria fundir o céu com a terra. Por que construir um tabernáculo? Porque no Éden perderam uma comunhão com Deus. Agora Deus diz, constrói um tabernáculo que eu vou habitar exatamente no meio de vocês. E o tabernáculo ficava realmente no meio das 12 tribos de Israel. Para quê? Para que Deus descesse ali e falasse com o seu povo. Veja o grande amor de Deus. Então, ponto 1, a glória de Deus. O que é esta glória de Deus? Tem muitos sentidos para a palavra glória de Deus, e nós vamos estudá-lo hoje aqui em nome de Jesus.
Antes de refletirmos sobre as visões do Ezequiel e do afastamento e o retorno da glória de Deus em relação ao Templo de Jerusalém, no presente tópico abordaremos sobre alguns dos significados da expressão glória. O que significa glória de Deus no hebraico e no grego? A glória de Deus revelada em sua natureza e revelada em Jesus Cristo. Deus se revelou a sua glória de muitas maneiras no Antigo Testamento e, por fim, revelou a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Isso que nós vamos ver nesta lição. Então, o que a glória de Deus significa? A glória de Deus, a glória da sua pureza, a glória de sua confiabilidade, a glória de sua justiça, a glória de sua paciência, a glória de sua soberania. Então, glória tem um sentido muito mais amplo do que apenas uma Shekinah, muito mais. A glória de Deus em todos os sentidos, é importante relembrarmos isso. Em Romanos 11:36 está escrito: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Em 1 de Pedro também está escrito: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Então ele coloca que a glória de Deus é muito mais ampla do que nós pensamos. Quando ministramos ou administrando algo do Senhor com sabedoria, nós estamos glorificando a Deus. Quando vivemos em santidade, estamos glorificando a Deus. A glória de Deus tem um sentido muito amplo. Então, como viver para a glória de Deus? Como nós podemos viver para a glória de Deus? Vamos estar estudando. Então, 1.1, glória, alguns significados da expressão. Agora vamos estudar um pouquinho sobre a glória de Deus. Conforme alguns dicionários, não há um único termo para expressar a ideia de glória na Bíblia. Não há uma única palavra, porque o significado é muito amplo. Assim, o contexto no qual a palavra está sendo usada é que determina a ideia que se deseja passar. O contexto onde a palavra glória vai ser usada vai nos mostrar um ensinamento ali diferente sobre glória. Alguns sentidos são: aquilo que produz peso, pode ser significado de glória. Aquilo que impõe, a glória, a soberania de Deus. Aquilo que produz consideração, tudo isso fala da glória de Deus. O caminho para vencer o pecado é viver para trazer a glória de Deus. Trabalhando para vencer o pecado e vencendo o pecado, já automaticamente estamos trazendo a glória de Deus sobre nós. Pois a glória de Deus pode estar se referindo aos seres humanos. Então tem momento que a glória é usada em referente a seres humanos. Por exemplo, em Gênesis: e fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, e apressai-vos a fazer a descer o meu pai para cá. Agora, José estava tendo um grande sucesso lá no Egito, e ele chamou isso de glória, uma glória que Deus estava ali trabalhando, e essa glória estava se referindo ao que José está fazendo, não uma Shekinah em si, mas a beleza da vitória que Deus deu a José. Esta glória pode estar se referindo a Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. O Moisés era uma pessoa que teve um relacionamento muito grande com Deus, mas ele queria mais. Ele sempre dizia: Deus, eu quero ver a tua glória. Isso é o símbolo do cristão que quer mais de Deus. Olha que Ezequiel escreveu: este era o aspecto, a semelhança da glória de Deus. Agora o Ezequiel viu a glória de Deus, ele é o profeta das visões. Então Moisés queria ver a glória de Deus, José também a glória no sentido humano de ser um grande líder do Egito.
Se creres, verás a glória de Deus. Não foi isso que Jesus falou para Maria e para Marta? Se creres, verás a glória de Deus. Ali não estava se referindo simplesmente a uma glória, mas estava se referindo que uma ressurreição ia glorificar o nome de Jesus. Então a glória de Deus é muito mais. Se creres, verás a glória de Deus. E será que Deus não está falando conosco nesta manhã também? Se creres, verás a glória de Deus sobre aquilo que você tem pedido ao Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Então, Jesus nos ensina que glorificar ao Pai está conectado com cumprir a missão que Ele nos entregou. Então, quando nós cumprimos a missão pela qual Deus nos entregou, nós estamos glorificando a Deus. Vários textos no Antigo Testamento fazem menção à glória de Deus, num contexto junto com o seu poder e com a santidade. Então, quando se fala da glória de Deus, também está associado ao poder de Deus e à santidade de Deus. Olha o que está escrito em Êxodo 14: e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Deus enviou Moisés ali para tirar o povo, mas não só tirar o povo, mas para mostrar para Faraó e o Egito a glória de Deus, e eles viram. Êxodo 15, mais uma vez falando sobre a glória de Deus. Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Sem dúvida, no livro de Êxodo, abrindo o mar vermelho, tirando água da rocha, Deus é glorificado nesses grandes feitos. Isaías também falou, quando ele teve aquela visão de Deus lá no templo: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías foi muito longe, ele começou a ver que a glória de Deus está sobre a terra. Se nós, seres humanos, somos criados à imagem e semelhança de Deus, por onde nós passarmos, nós estamos levando a glória de Deus, através do nosso bom testemunho, através da mensagem. A glória de Deus está na natureza, está em diversos lugares. Deus é glorificado, como Isaías disse, toda a terra está cheia da sua glória. Então, o Deus do Êxodo é um Deus que foi glorificado ali no deserto. Também é comum a manifestação da glória de Deus associada ao tabernáculo e o templo. Sim, porque a Shekinah de Deus descia no tabernáculo e também desceu no templo. O tabernáculo enquanto eles estavam viajando, o templo quando eles chegaram na terra prometida, mas a glória de Deus desceu ali mesmo. Êxodo 40, olha o que diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E lá no templo: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, da glória, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Tanto no tabernáculo como no templo, a glória de Deus descia de uma maneira visível, que eles não podiam nem ministrar, de tanto que a glória de Deus encheu aquele lugar. Está vendo que glória de Deus tem muitos significados? Então, lá no tabernáculo, eles ministravam ao Senhor, e quando ministravam ao Senhor, o tabernáculo sempre no centro, porque o lugar de Deus é no centro, a morada de Deus sempre no centro das cabanas. E lá no lugar santíssimo, a glória de Deus descia. Olha o que Ezequiel escreveu: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o que estava até a entrada da casa, quando a glória afastou do templo. Agora em Ezequiel 43, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está voltada para o lado oriente. Levantou-me o Espírito e levou-me ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Ezequiel viu a glória se afastando quando o povo errou, e também viu a glória voltando quando o povo reconciliou com Deus. Então, o tabernáculo, Deus quer habitar no meio de nós. Deus quer habitar no meio de nós. Mesmo quando Jesus veio ao mundo, e a gente diz que Jesus tornou-se humano, o significado original da palavra é: Jesus tabernaculou. Ele habitou num tabernáculo, num corpo, para habitar no meio do povo. Deus quer morar com o seu povo. Deus almeja habitar com os homens, deseja que a sua realidade e o seu esplendor sejam conhecidos dos homens. Deus quer habitar conosco, mas isso só é possível quando eles levam em conta
o impacto da santidade divina e começam pela fé e obediência a deixar que esse caráter se manifeste em suas vidas. Quando buscamos a obediência e a santidade, a glória de Deus está conosco. Isso significa que nós, seres humanos, fomos criados para ver, sermos tocados, sermos habitados pela sua glória e vivemos de modo a refletir a sua glória, para que também possam ver e deliciar-se pelo Deus que é o Rei da Glória. Então Deus manifesta a sua glória em nós e nós manifestamos esta glória ao mundo. O Rei da Glória está conosco. 1.2. Revelada na sua natureza. A natureza revela a glória de Deus. Após ter a garantia de que teria presença divina, Moisés pediu para ver a glória de Deus. Ele queria ver a glória de Deus. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhes, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés queria a presença de Deus e queria ver a glória de Deus que descia ali no tabernáculo. Então, glória a Deus nas alturas, mas um Deus que quer habitar conosco, mas glória a Deus nas alturas. A resposta de Deus faz referência à bondade, misericórdia e compadecimento. Então, também é glória de Deus, misericórdia para conosco, bondade, compadecimento, isso é glória de Deus. Por isso é que nós devemos viver para a glória de Deus. Olha o que está em Êxodo. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Isto é, Deus manifestando a glória dele através da sua misericórdia. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta, eu sou o Senhor, o Deus eterno, eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. A glória de Deus, o amor de Deus não pode ser medido. Por isso João escreveu, Deus amou o mundo de tal maneira imensurável. Então é Deus manifestando a sua glória através do amor. Veja que quando o Senhor Deus se manifestou, há referências a nome e novamente a essas virtudes. Fala da glória e por quê? Êxodo falando novamente, e o Senhor desceu numa nuvem, assim agora visível, numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e lhe apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência até milhares de gerações. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça em terra e encurvou-se, porque estava diante da glória de Deus. Ele sabia o quão santo o nosso Deus é, por isso ele é glorioso. A glória de Deus ligada às suas virtudes para conosco. Então, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 103, versículo 8. A glória de Deus pode ser melhor descrita como a manifestação visível dos seus atributos. Então Deus faz algo que nos chama a atenção, que a glória de Deus está ali. Caráter, perfeição e etc. os atributos de Deus. Falando de outra maneira, o nosso Deus é glorioso por natureza. Resumindo tudo, ou uma manifestação visível, ou através de ações e atributos feitos de Deus, resumindo, Deus é glorioso por natureza. Amém? Só lhe deu glória, aqui em latim está dizendo somente a Deus toda a glória, porque daqui a pouquinho vamos falar sobre contra a idolatria e somente a Deus glória, tá? E é importante lembrar, eu fiz questão de colocar aqui, que a igreja tem 5 pilares. E hoje nós temos a igreja nesses 5 pilares, sobre a glória de Deus. Primeiro, somente a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo pilar, somente a graça perdoa pecados.
Terceiro lugar, somente a fé leva à salvação. Quarto lugar, somente Cristo é o Salvador. E quinto lugar, toda a glória somente a Deus. Estamos estudando sobre a glória. Esses são os 5 pilares que a igreja está baseada hoje, com base na palavra de Deus. E terminando com somente a Deus toda a glória. 1.3, revelada em Jesus Cristo. Sim, quando o Filho de Deus se manifestou, a glória de Deus chegou mais perto de nós. Nós vimos a sua glória. O verbo, a palavra, o Filho unigênito, tornou-se carne, ser humano, e habitou, tabernaculou, ele tabernaculou, e viveu, morou entre nós, e nós vimos a sua glória cheio de graça e verdade. Olha o que João escreveu. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então foi visto em Jesus, e até hoje nós vemos em Jesus a glória do Pai, a glória manifestada de uma maneira mais plena através da pessoa de Jesus. Na Arca da Aliança era onde a glória de Deus se manifestava, e pela cruz de Cristo a glória de Deus se manifesta no meio da igreja. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, esse Deus de eterna glória. Quando Deus revelou a sua glória a Moisés, não foi somente em resplendor, o nuvem, mas revelando o caráter de Deus. Deus mostrou a sua glória nos feitos dele também. Não era só naquela nuvem de glória. Grande em beneficência e verdade. E isso foi concluído. Com abrir o mar vermelho, tirar a água da rocha, tudo isso era glória de Deus e não era só uma nuvem, uma Shekinah. Olha o que diz em Êxodo 34. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Então Deus mostrou a sua glória, não só com o resplendor, mas com os atributos e as atitudes dele em favor do seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. Essa é a bênção apostólica, essa é a bênção sacerdotal no Antigo Testamento, que hoje nós usamos a bênção apostólica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, resplandecer, glorificar o rosto dele sobre nós. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em João, a glória de Deus é revelada em Jesus. Em Jesus, João diz que a glória de Deus estava em Jesus, cheio de graça e verdade. João 1,14 acabamos de ler. Manifestou a sua glória nos sinais e em sofrimento e crucificação. Então Jesus mostrou a glória curando, ressuscitando, fazendo obras maravilhosas, morrendo por nós na cruz do Calvário. Ele manifestou a glória de Deus, o grande amor de Deus. Olha o que está em João 2. Jesus principiou assim os seus sinais. Qual foi o primeiro milagre que ele fez? Numa família. Onde que Deus quer começar a abençoar? Através da família. E Jesus começou os seus sinais em Caná da Galileia, uma cidadezinha bem pequena, e manifestou a sua glória. Então Jesus transformou a água em vinho, ele estava manifestando a glória de Deus. E o que aconteceu? Os seus discípulos creram nele, viram a glória de Deus e creram nele. E dali para frente já não era o Jesus só o carpinteiro, eles estavam entendendo que a glória de Deus estava ali. Olha o que está escrito em João 12. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Mesmo quando ele estava chegando a hora de ir para a cruz, ele disse: o Filho de Deus vai ser glorificado. E foi glorificado. Venceu a cruz, venceu o túmulo, ressuscitou, está vivo entre nós. A glória dele está conosco. Então, o senhorio de Cristo, o senhorio, a soberania de Jesus Cristo, passou, venceu tudo, mas manteve o Senhor da glória. A gloriosa presença de Deus residia no tabernáculo de Moisés, já estudamos, e no templo de Salomão, já estudamos também. Quando o tabernáculo foi construído e o templo de Salomão foi dedicado, a glória do Senhor encheu o ambiente.
Portanto, quando o Verbo se fez carne, a presença gloriosa de Deus corporificou em Jesus. Jesus é a verdadeira Shekinah. Quem entendeu? Amém? Então Jesus é a verdadeira Shekinah, é a maior revelação da glória de Deus. Então Jesus mostrou a sua glória e também nós entendemos que Ele é o Rei dos Reis. Vimos que Ele é o Senhor dos Senhores e Ele é o Rei dos Reis, manifestando a glória de Deus. Jesus manifestou a glória do Pai. Ponto 2. Abominações do povo no templo. Até agora vimos a glória de Deus, vimos que ela afastou quando o povo pecou, vimos que ela voltou, e agora vamos ver por quê. O que o povo estava fazendo naquela época a ponto da glória de Deus sair do templo? Eles colocaram ídolos dentro do templo, voltaram as costas para a Arca da Aliança. Vamos mostrar tudo isso agora em nome de Jesus, tá? Tendo uma visão panorâmica do que a Bíblia revela sobre a glória de Deus, atentando para a associação com a santidade de Deus. Sempre a glória de Deus ligada à santidade de Deus. Aí lá no templo aconteceram coisas que não eram santas, e a glória de Deus saiu dali. Abordaremos as abominações, os pecados cometidos pelo povo de Israel no templo, mesmo possuindo a revelação da palavra de Deus, resultando no afastamento da glória de Deus. Dentro do templo, com a palavra de Deus na mão, com os ensinamentos dados por Moisés, e mesmo assim, voltando para a idolatria. A glória de Deus abandonou o templo. A glória de Deus afasta-se. A glória divina se deslocou para a entrada do templo, que era lá na Arca da Aliança, veio para a porta do templo. A glória de Deus deslocou para a entrada da casa do Senhor, já foi saindo. E a glória saiu pela porta oriental, que vai para o Monte das Oliveiras, da casa. E a glória saiu para o Monte das Oliveiras e foi embora. Por quê? Porque o povo estava fazendo pecados, idolatrias, abominações dentro do templo. A glória afastou, mas nós vamos ver que quando eles se arrependeram, a glória retornou. Tá? Ezequiel escreveu: e a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa. Ela foi saindo paulatinamente, devagar. Então, mas por quê? Deus estava esperando o povo voltar para ele. Essa reflexão deve contribuir para nós nos mantermos vigilantes e fiéis em todo o tempo, sempre querendo santidade para que a glória de Deus continue em nós. Ele mostra que ela foi se afastando vagarosamente, então nós temos que estar sempre zelando em santidade para não afastar nem vagarosamente, nem rapidamente da presença do Senhor, para que a glória permaneça conosco. Então, para isso, fidelidade a Deus acima de tudo. Fidelidade a Deus acima de tudo. 2.1. Os ídolos e a criatura acima do Criador. Foi isso que eles fizeram. Colocaram ídolos, colocaram a criatura acima do Criador. Coisa errada. O Espírito de Deus levou Ezequiel em visão a Jerusalém. Ezequiel não voltou fisicamente lá em Jerusalém. Ele não voltou. O que ele foi em Jerusalém em espírito, em visão. O Espírito de Deus levou Ezequiel em visão a Jerusalém até o templo. E ele vê imagens de ciúme, imagens de escultura, de idolatria, que Deus chama de imagem de ciúmes, tá? A Bíblia diz: adorarás só ao Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Olha o que Ezequiel escreveu: estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém, em espírito, em visões de Deus, em visões, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes. Olha, com a Bíblia na mão e colocando idolatria lá dentro do templo, que provoca ciúme a Deus. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E eu levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. Aonde foi parar o povo? Porque que a glória se afastou dali, tá? Então, ele olhando para lá, viu idolatrias, viu as abominações dentro do templo. E isso numa grande visão. Ele viu idolatrias lá no templo. É possível que foi colocada por Manassés. Então houve tempo que Israel teve reis que não foram bons nem temente a Deus, e colocaram idolatria no templo. Segundo Reis diz: também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa do Senhor.
Dissera a Davi e a Salomão, de que dissera Davi a Salomão, ao seu filho: nesta casa em Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel, eu porei o meu nome para sempre. Quando Deus falou para Davi e Salomão construir o templo, Deus disse: eu vou colocar aqui o meu nome. Então não era para colocar nenhuma idolatria, apesar de ter sido removida posteriormente. Foi tirada, entra um rei, outro rei, e as coisas mudavam também. Aqui em 2 Crônicas: e tirou da casa do Senhor Deus estranhos e ídolos. Foi a época do rei Josias, tirou as idolatrias de lá, como também todos os altares que tinham edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e lançou-os fora da cidade. Então, na época do rei Josias, ele lançou fora aquelas idolatrias, porque ele foi um rei temente a Deus. Parece que depois voltou à idolatria. Também tirou da casa do Senhor ídolo do bosque para fora de Jerusalém. Em outra época também alguém levantou em nome do Senhor e tirou aquelas abominações dali, tá? A abominação da desolação. Colocaram idolatria lá, e isso virou uma abominação que trouxe a destruição. Uma abominação foi tão grande que trouxe a desolação, que significa a destruição ali do povo, levou o povo para o cativeiro. Foi destruída por Josias, o rei Josias, um bom rei, e outra foi construída. Aí construíram novamente depois do Josias. Além da imagem, pinturas de répteis e animais em lugares escondidos no templo. Olha que Deus falou para Ezequiel: e disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E eu cavei na parede, e eis que havia uma porta. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em redor. O que eles estavam fazendo com o templo? Pintando imagem de ídolos e colocando imagem de ídolos. Isso Deus mostrou para Ezequiel, e Ezequiel entendeu por que a glória de Deus saiu dali. Tá? Então, a Bíblia fala: quando pois virdes que a abominação da desolação, a abominação, um erro, um pecado tão forte que leva à destruição. Visões que nos fazem lembrar sobre a possibilidade de, havendo ausência de ensino, firmeza e profundidade cristã, e se adotar um sincretismo religioso, ídolos secretos, e estabelecer no culto a criatura acima do Criador. Aqui o autor da revista quer nos chamar a atenção: se houver falta de ensino, cai-se no erro. Por isso é que nós temos escola bíblica dominical, é por isso que nós temos culto de ensino, é por isso que está sempre pregando a palavra com base na palavra de Deus, para nós nunca nos afastar da presença do Senhor e nem acrescentar crenças que não que estão apoiadas pela palavra de Deus. Tá? Então o ensino é importantíssimo, e nós louvamos a Deus pela nossa escola bíblica dominical, que tem sido uma grande bênção, a escola presencial e a escola online para aqueles que não podem estar presentes. Isso, zelo do nosso pastor, o anjo da igreja, que a mensagem seja divulgada de uma maneira clara, constante e eficiente. Olha o que está escrito em Romanos: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Foi isso que o povo de Israel fez. E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Olha bem. E João escreveu também: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus, frequentando a escola dominical, ouvindo os cultos de ensino, nós ampliamos a nossa segurança e a nossa confiança no Senhor. Então, a abominação do santuário e o inevitável castigo. Houve abominação? Houve. Então houve um castigo. Deus não estava permitindo que o povo estivesse no cativeiro, porque Deus é ruim. Deus estava os ensinando, os punindo para que eles voltassem. E eles voltaram e restauraram a comunhão com Deus. Então, 2.2. Interesse pessoal e material acima de tudo. É um outro tipo também de idolatria, um interesse material acima do espiritual. Também é um tipo de erro, de abominação que Deus não se agrada.
A seguir, o profeta é levado a ver mulheres no templo do Senhor chorando por Tamuz. Então, Tamuz também era um tipo de ídolo. E elas estavam chorando por causa de Tamuz, por uma idolatria. Olha o que ele disse: e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz, porque acreditavam que ele era o Deus da fertilidade. E o nosso Deus Todo-Poderoso é que deve ser glorificado e clamado na casa de Deus. Deus disse: esse templo será chamado casa de oração. Diversos comentaristas associam Tamuz à fertilidade, à vegetação. Mais um exemplo de adoção de práticas pagãs em um templo edificado para adorar ao Senhor Deus. Era mais um tipo de abominação, de erro, razão pela qual eles foram parar lá no cativeiro. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo, que se chama pelo meu nome, para profanarem. O Jeremias, que ficou lá em Jerusalém, ele viu isso. Pelo contrário, em vez de fazer aquilo que agradaram a Deus, começaram a colocar abominações lá. E o cativeiro veio, não porque Deus era ruim, mas para puni-los e ensiná-los a voltar para o Senhor. São pessoas que estão mais interessadas em alcançar a satisfação das suas necessidades ou desejos, acima do autêntico relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, em primeiro lugar, que se expressa em adoração segundo a sua vontade e em um viver de obediência aos seus mandamentos. Olha que Pedro escreveu: pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Então Pedro nos alertou que no final dos tempos ia haver muitas abominações. Por isso, nós cristãos, cada vez perto do Senhor, aprendendo e nos fortalecendo na presença de Deus. Então, aí Ezequiel escreveu: e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o impuro. Irmãos, uma coisa que Deus quer para todos os ouvintes entender: que você separe o puro do impuro, o que é profano e o que não é santo, para que pratique o que é santo e evite aquilo que é impuro. 2.3, irreverência e indiferença, duas coisas que Deus aborrece. Irreverência, falta de reverência a Deus, ou então fica indiferente a Deus. Quantas pessoas que não estão pensando em irreverência, mas também fica na indiferença. Deus quer uma posição de cada pessoa que Ele criou a sua imagem e semelhança. Então, o profeta foi conduzido para o pátio interno e viu homens de costas para o templo. Olha, dentro do templo, de costas voltados para o oriente e adorando o sol, adorando o sol. Então, o próprio Jó, lá em capítulo 31 de Jó, ele disse: eu não olhei para o sol como adorando ao sol, de jeito nenhum, mas eles adoravam o sol. Olha o que Ezequiel escreveu: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Dentro da casa do Senhor, de costas viradas e adorando o sol. E isso, o sol é criatura de Deus. E nós não podemos adorar a criatura, mas o Criador de todas as coisas. Então, a abominação que acontecia lá em Jerusalém, a destruição, e aqui adorando o Deus Sol, que para eles era como um Deus, mas nós estudamos adorar ao Criador, não a criatura. Assim dá para ver um pouquinho mais. Aqui o templo, a Arca da Aliança no lugar santíssimo, e os homens aqui olhando para o sol e adorando o sol, depois de tanto ensinamento que havia ali. De costas para o templo, entre o pórtico e o altar, lembra a postura de irreverência e indiferença. Estavam no templo em uma área destinada somente a sacerdotes, mas não estavam adorando aquele que tinha enchido aquele lugar com a sua glória. Quando foi inaugurado o templo, a glória de Deus desceu ali. Aí de repente já deixou de pensar na glória de Deus, na Arca da Aliança, e está adorando ao sol. Então Deus chama a atenção, e isso foi causa do cativeiro. No tempo de Josias, sacerdotes que queimavam incenso ao sol foram destituídos. Josias foi um bom rei e ele tirou aquelas idolatrias dali. Olha o que está escrito: também
também destituiu o sacerdote que os reis de Judá estabeleceram. Tirou o sacerdote das suas funções, porque estavam em abominação. Estabeleceram para incensarem sobre os atos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, também idolatria, ao sol e à lua e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Então, Josias limpou, fez uma limpeza no templo, tá? Porém, o mais importante, na época do rei Josias, Josias compreendeu o plano da salvação do serviço do templo nos seus dias. Mudou aqueles sacerdotes de abominações, mudou tudo. Josias estava consciente de que um dia viria o Messias, o grande e verdadeiro rei de todas as pessoas, o verdadeiro cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Então, o rei Josias purificou o templo, porque ele sabia que um dia viria o verdadeiro rei que manifestaria a glória de Deus. Naquele lugar deveriam estar chorando e clamando ao Senhor por misericórdia. Deus mesmo falou: a minha casa será casa de oração, lugar de estar adorando, buscando ao Senhor. E eles estavam com abominações e idolatrias. A Bíblia diz lá em Joel: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Aí então viria o cativeiro, e o povo ia dizer: onde está o Deus de vocês? Mas eles também viraram as costas para Deus. A glória e a proteção de Deus se afastou deles, veio o cativeiro. Então eles diriam: onde está o seu Deus? E lá na Babilônia eles diziam isso para eles. Quem leu o Salmo 137 vê que lá eles diziam: olha, vocês não são os filhos do Deus Altíssimo, mas já tinha virado as costas para Deus. Deus os puniu e eles voltaram e adoraram o Deus verdadeiro, sempre lembrando disso, tá? 3. Afastamento e retorno da glória de Deus. Agora vamos falar diretamente do afastamento e do retorno. A glória se afastou quando pecou e retornou quando eles reconciliaram com Deus. Tendo visto as abominações que estavam sendo praticadas no templo, veremos que tais práticas resultaram no afastamento da glória de Deus. Porém, segundo o propósito divino, Ezequiel também viu o retorno da glória de Deus ao templo restaurado e ouviu uma voz: este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Então, como eles tiraram o pecado e as abominações, voltaram para a sua terra, reconstruíram o templo, e Deus disse: eu vou morar com o povo de Israel para sempre. Amém? Então, Ezequiel teve uma visão do templo, uma visão muito bonita do templo. A visão do templo de Ezequiel é um pouquinho diferente na maneira física, porque está falando de um novo templo, de um povo restaurado servindo a Deus. Não somente o templo, a casa em si, mas uma diferença, uma nova aliança que Jesus ia trazer ao mundo, uma nova etapa. E depois também nós vamos ver a diferença, que o templo visto por Ezequiel é um templo que sai uma água do altar e vai sarar as águas do Mar Morto, vai sarar, são a água restauradora que nós estudamos aqui no domingo passado. Então, o templo da visão de Ezequiel tem algumas medidas que é diferente, e principalmente um rio, que eu vou mostrar para vocês, que saía do templo, tá? Afastamento da glória de Deus, 3.1. Interessante notarmos que o afastamento da glória do Senhor ocorre aos poucos, vai desanimando aos poucos de servir ao Senhor. Por isso vocês têm que estar sempre renovando. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Venha ouvir os ensinamentos, venha ouvir a pregação, porque a fé vai aumentando a cada vez que a gente vem ouvir a palavra de Deus. Ao invés de sair das esferas de menor santidade, sai do Santo dos Santos para limiar da entrada do templo. A glória de Deus lá no lugar santo vai saindo aos poucos. Olha o que Ezequiel escreveu: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, lá na arca, sobre a qual estava até a entrada da casa. Aos poucos já vai saindo, por causa do pecado, né? Assim era a época de Jerusalém no Antigo Testamento. O templo era importantíssimo. Os estudiosos dizem que o templo ocupava uma sexta parte da cidade. Se dividisse Jerusalém em 6 partes, uma parte era para o templo. Era uma das maravilhas do Antigo Testamento. É lógico que hoje está tudo aqui rodeado de uma Jerusalém moderna, mas o templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tá?
para a gente ter uma ideia. Da entrada do templo, a carruagem do trono estacionada na entrada oriental do templo, a glória se afastando. Ezequiel 10. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Ezequiel vendo isso. Quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então ela foi afastando do lugar santíssimo para a porta, e depois já estava lá no monte indo embora, quando o povo estava em pecado. Agora vamos ver também a volta daqui a pouquinho. Então a glória de Deus saiu lá do templo e subiu para o Monte das Oliveiras e foi embora. Essa aqui é a foto do Monte das Oliveiras mesmo. O templo está aqui, o Monte das Oliveiras ali ao lado. As iniquidades separam o homem do relacionamento com Deus. O que separou o relacionamento com Deus? Se Deus disse, a casa que eu vou habitar no meio de vocês, aí viraram as costas para Deus, a iniquidade separou de Deus. Olha o que Isaías diz para nós: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o que nos separa de Deus? A iniquidade, o pecado, é que atrapalha o relacionamento do ser humano. Deus continua na mesma posição, nós é que temos que reconciliar com Ele, para ver a glória de Deus novamente na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos. Então, Isaías também ainda escreveu: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido está fechado, gravado, que não possa ouvir. Está plenamente Deus querendo abençoar os teus filhos. 3.2. O retorno da glória do Senhor. Agora vocês vão gostar, não é isso? Até agora nós estamos vendo o afastamento da glória, mas a glória voltou, e isso na visão do Ezequiel. O Ezequiel está lá na Babilônia, mas numa visão ele está vendo que a glória... E depois aconteceu, o povo voltou, reconstruiu o templo, e Deus voltou a abençoar o povo ali em Jerusalém. Ezequiel 43:5. Então o Espírito pôs-me de pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Agora Ezequiel está feliz, ele viu a glória saindo por causa do erro do povo, mas agora ele está vendo que a glória voltou e entrou pelo mesmo lugar. A glória encheu o templo. Vem a parte boa do nosso estudo de hoje, a volta do povo para Deus e a glória de Deus para o templo. Após a visão do novo templo, a glória do Deus de Israel vem pelo caminho do Oriente. Lembremos que o profeta já tinha visto que estava sobre o monte. Ele viu lá longe a glória de Deus indo embora, lá ao Oriente, em cima do Monte das Oliveiras. Olha o que ele disse: e eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, Monte das Oliveiras, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Agora Ezequiel não viu a glória só no templo, ele diz: a terra resplandeceu quando a glória de Deus voltou para o templo. Amém? O mundo inteiro vê que a glória de Deus está nos seus filhos. A glória do Senhor entra no templo aí, só para ter uma imagem que o templo da visão do Ezequiel é um pouco diferente, mas ele vê a Shekinah de Deus voltando para o templo, e ele se alegrou muito por isso. E a glória do Deus de Israel entrou no templo. Olha o que ele escreveu: e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, por onde tinha saído, cuja face está voltada para o Oriente. Glorifiquemos ao Senhor, pois Ele continua interessado em operar restauração no relacionamento com todos os seres humanos. Nosso Deus está interessadíssimo que haja conversão, santidade, restauração, uma volta para perto dele. Tanto é que ele manda construir algo para que ele possa morar. E hoje a igreja é o lugar, a casa de oração onde Deus tem falado conosco. Então Ezequiel ainda escreveu: Deus sempre nos levará aos melhores lugares. Creia, Deus sempre nos levará aos melhores lugares, que é para a presença dele. Olha o que está escrito no Salmo 51. Davi orando, ele disse: não me lances fora da tua presença. Não, eu quero ficar na sua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo.
torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário, uma sede de voltar para Deus, estar sempre em comunhão com Ele ali. Olha Apocalipse escrevendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se ele está batendo a porta, é porque ele está do lado de fora. Então, se abrimos a porta do coração, ele entra e ceia conosco. Ceiar significa comunhão. Quem senta à mesa para ceiar junto é porque tem comunhão. Jesus está dizendo: eu quero ter comunhão com vocês, eu quero morar no seu lar e estou batendo a porta. Só que a chave está do lado de dentro, é a gente que tem que abrir para que Deus possa ceiar conosco. Assim, nessa imagem dá para ver: eis que eu estou à porta e bato. Jesus está falando conosco nessa manhã. É significativo que o último livro da Bíblia, o Apocalipse, antes da vinda de Jesus Cristo, registra que nascerá o sol da justiça e a salvação trará. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias, e Malaquias faz uma profecia linda, e dentro das profecias do Malaquias, ele fala de um sol que vai nascer. Apesar de estar vivendo o Antigo Testamento, mas ele já estava vislumbrando a vinda do Messias, que ia trazer a glória de Deus, salvando a humanidade, curando, libertando. Olha o que Malaquias escreveu: mas para vós que temeis ao Senhor, para quem teme ao Senhor, temeis o Senhor, o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Quem é o sol da justiça? O sol da justiça é a estrela da manhã. As demais estrelas brilham à noite. A estrela que brilha de manhã é o sol. E a Bíblia diz que o sol da justiça é Jesus. Ele nasceria uma nova etapa. Aí terminou o livro de Malaquias, fechou o Antigo Testamento, começa o Novo Testamento contando a história de Jesus, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Então, o sol da justiça, isso, está brilhando aí, o sol da justiça, Jesus. Assim Israel renovado e dedicado fica esperando por Deus. Deus volta da mesma maneira grandiosa que tinha saído. Que bênção, né? O autor aqui consegue captar a essência do Evangelho. Quando Malaquias disse: nascerá o sol da justiça, ele já estava prevendo. E realmente os primeiros livros do Novo Testamento são os Evangelhos de Jesus, o sol da justiça. O Deus que julgou é o mesmo que restaura, anulando deslealdades do passado, Deus apagando os pecados confessados diante dele. O amor de Deus nos ganha de volta. O que nos atrai é o amor de Deus. E o que ele ganhou, ele transforma também. Então ele nos atrai e nos ganha, e depois de nos ganhar, nos transforma. O amor de Deus restaura. Somos restaurados pelo amor de Deus. O amor de Deus que nos constrange, e nós amamos e servimos a Deus por causa do amor de Deus. 3.3, o nosso último tópico: o impacto e o resultado no povo de Deus. Que impacto isso aí gerou para o povo de Deus lá na Babilônia? Eles entenderam que ia ter um período de restauração e Deus queria tirá-los dali. Após enfatizar a estrutura do templo, que estamos estudando até agora, e a volta da glória de Deus, agora a visão vai focar a conduta do povo e dos sacerdotes, considerando que Deus está no meio do seu povo. Ezequiel escreveu: e me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel, e não contaminarão mais o meu nome santo, não trariam mais abominações para o templo. É o lugar da habitação de Deus. Eu quis mostrar essa figura um pouquinho mais de perto, porque na visão de Ezequiel, ele vê o templo, as medidas são um pouquinho diferentes, mas o que chama mais atenção há um rio que sai de debaixo do trono, e esse rio gera uma água que vai aumentando, e essa água vai restaurar as águas do Mar Morto, e depois Zacarias vê que esta água abrange toda a terra, porque são as águas restauradoras que foram estudadas aí na escola dominical anterior. Então a visão de Ezequiel do templo é um pouco diferente, porque vem falar dessas águas restauradoras. A mensagem de Ezequiel enfatiza lançar fora tudo que contamina. Quer a glória de Deus? Lança fora todas as abominações, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Olha o que Ezequiel escreveu:
E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, sendo levadas ao mar. Aí chegando lá, sararão as águas, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Aquela água que procede do trono de Deus vai restaurar vidas, vai trazer árvores, peixe, mas também tem a mensagem espiritual nesse sentido aí, tá? A visão de restauração dada por Deus a Ezequiel. O rio de água vivas que flui do trono. Que mudança na vida das pessoas quando o rio da água da vida chega até elas. Que mudança! Então, o rio procede do trono e vai espalhando pela terra, descendo, e cada vez que o anjo, o homem que estava com Ezequiel, mede a profundidade da água, a água está mais profunda. É isso que acontece com a nossa vida espiritual. Em princípio a água batia no tornozelo, depois no joelho, na cintura, e depois já não dava para atravessar a pé, porque era água. É isso que Deus quer fazer na nossa vida espiritual, que nós mergulhemos, que nós tenhamos sempre envolvidos com a água do rio da vida. Então, a lei do templo está intimamente ligada à santificação. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, sobre todo o seu contorno em redor, será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Deus não só queria uma casa, mas que houvesse lei de santidade até em volta da casa. O ponto de partida é onde? O altar, o lugar santíssimo. E ele diz: e estas são as medidas do altar por côvados. O côvado é um côvado de 4 dedos, ele explica lá, né? A parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno, de 1 palmo. Esta é a base do altar. Ele volta a chamar a atenção que esta água é restauradora, porque ela é procedente do altar, e faz questão de falar as medidas, tá? Então, esse homem vem com Ezequiel mostrando para ele esse rio, e com uma vara medindo o tamanho do rio. No tempo de Elias e Manassés, o altar precisou ser restaurado. Precisou também, lembra do Elias? Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E o que ele fez? Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aí o fogo desceu. Olha aqui em 2 Crônicas. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor, e mandou a Judá que servisse o Senhor Deus de Israel. Então, depois que o Manassés voltou para o Senhor, e também na época do Elias, ele reparou o altar. Aí Deus o abençoou. Assim, Elias reparando o altar, aí Deus respondeu a sua oração. Elias orando e Deus respondendo. Anos depois de Ezequiel, quando os primeiros judeus voltaram do cativeiro babilônico, ao chegar em Jerusalém, iniciaram as ações visando a restauração pela edificação do altar de Deus. Voltando lá do cativeiro, foram cuidar. E o profeta Ageu e Zacarias ficou ali profetizando que eles construíssem uma casa que tivesse uma glória maior do que a primeira. Olha o que diz Esdras: e levantou-se Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Agora eles voltaram para a lei que foi dada lá no Monte Sinai, e fazer oferta para Deus. Então começaram a reconstruir, e o profeta Ageu e Zacarias incentivando o povo: a glória da segunda casa tem que ser maior do que a da primeira, e sempre falando e eles trabalhando. Zorobabel, que era descendente de rei, estava na liderança. Podemos resumir algumas lições com as seguintes expressões: lançar fora o que contamina, priorizar a santificação, restaurar e manter o relacionamento com Deus. Então, 3 coisas importantes: lança fora o que não agrada a Deus, dá prioridade para a santificação e restaura o relacionamento com Deus. Esta é a lição de hoje. A glória da segunda casa, era isso que Ageu dizia: a glória da segunda casa será maior. E aqui é uma profecia mais, ela pode ser interpretada mais assim extensa.
Porque quando Jesus veio ao mundo, a glória da segunda casa, da nova aliança, é muito maior do que da antiga aliança. Isso. Então, terminando a nossa querida escola dominical, no tópico 1 nós estudamos sobre a glória de Deus, que nós vimos que ela é muito mais do que simplesmente a Shekinah, é muito mais. E o que nós aprendemos? A glória de Deus pode ser melhor descrita como a manifestação visível de seus atributos, caráter e perfeição. Em outras palavras, nosso Deus é glorioso por natureza. Ele está dizendo que a glória de Deus, a Shekinah é a glória de Deus, aquela fumaça que enche o templo é a glória de Deus, mas os atributos e os milagres de Deus também, tudo para a glória de Deus. No tópico 2 nós estudamos o quê? As abominações do povo no templo, que levou ao cativeiro. E aprendemos o quê? Mesmo possuindo a revelação da palavra de Deus, o povo de Israel cometeu abominação no templo, o que resultou no afastamento da glória de Deus. Concluindo, é isso que nós estudamos no tópico 2. No tópico 3 nós estudamos afastamento da glória e o retorno da glória de Deus, tá? Estudamos que ele afastou e que também retornou. Nosso Deus é muito bom. Aleluia. As abominações praticadas no templo resultaram no afastamento da glória de Deus. Estudamos no tópico 3. Porém, segundo o propósito divino, Ezequiel também viu o retorno da glória de Deus ao templo restaurado. Nós também, como templo restaurado, a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas. Ele viu o afastamento, mas teve a alegria de ver o retorno da glória de Deus. Conclusão: Deus, em sua sabedoria, decidiu revelar-nos a sua glória e deseja habitar com o seu povo. Isso não é muito lindo? Que Deus quer morar conosco? Tal plano foi plenamente manifestado em Jesus, que veio ao mundo, como ele veio, cheio de graça e verdade. Então, Ezequiel, as promessas de Deus ali, da restauração do templo e do povo. Ainda na conclusão, assim todos os que estão unidos a Cristo recebem a graça necessária para um viver santo e agradável ao Senhor. Se estamos em Cristo, Ele nos dá graça e força para viver para a glória dEle. Tá? Então, restaurando o altar, isso que nós vimos, restaurando o altar, a nossa vida. Isso, se restauramos, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, a gente sempre chegando mais perto de Deus. E, concluindo, tudo para a glória de Deus, nosso viver, todas as coisas sejam para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos que participaram dessa escola, um bom domingo, Deus abençoe na paz do Senhor. O nosso agradecimento ao nosso presidente, pastor Moisés, que Deus continue abençoando essa igreja, em nome de Jesus.